Fala galera, tudo tranquilo? Tudo em paz? Vamos lá? Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos sobre estruturas geológicas. Estruturas geológicas, né? Aquelas estruturas que sustentam o relevo terrestre, vamos posicionar inclusive o Brasil. Na primeira parte nós falamos um pouquinho sobre as estruturas cratônicas, né? Representando aí os maciços antigos, os dobramentos antigos, os escudos cristalinos e as plataformas. As plataformas foram as estruturas cratônicas, né, que foram soterradas ao longo do processo geológico. Bacana? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as bacias sedimentares e suas importâncias econômicas e posicionar um pouquinho o Brasil, né, dentro dessa temática, tá bom? Rômulo, o que são bacias sedimentares? Bacias sedimentares são locais onde recebem sedimentos provenientes de outras estruturas, sobretudo das áreas cratônicas, né? Essas áreas cratônicas muito antigas, né, com datação geológica lá do período pré-cambriano, é um período muito antigo, né? A gente está falando aí de milhões de anos atrás, que ao longo, né, desse período nós temos um processo de fustigamento pela ação de agentes intempéricos, físicos, químicos e depois, né, progressivamente agentes biológicos também, como nós conhecemos hoje. Então esses detritos, esses sedimentos são levados pela ação da gravidade, pela ação do vento, da chuva, obviamente em outros momentos, certo? E vão, né, sendo levados num processo erosivo e acumulados, né, em determinados locais. Daí o nome, né, de bacias, devido a esse processo de rebaixamento. Então a gravidade fazendo o seu papel, tá legal? Então reparem que aqui, ó, dentro dessa representação, eu estou chamando a atenção para processos, para momentos de sedimentação diferentes. Nós temos estratos, né, de sedimentação diferente, aqui representados por cada cor. Então, cada cor representa um momento, um estrato, né, que representa um momento geológico diferente. Tá legal? Então, nós temos aqui, né, são estruturas que apresentam um processo de datação geológica variada. Como assim? Elas já começaram a se formar ali no período pré-cambriano, mas a grande evolução dessas bacias se deu a partir do período paleozoico, período, né, mesozoico e cenozoico. O paleozoico é aquele período da vida antiga, daquela vida, né, primitiva. O mesozoico da vida intermediária. O cenozoico é o período mais recente que nós vivemos. Tá legal? Então nós temos bacias de datação geológica variada. Algumas mais antigas, outras mais recentes. Por exemplo, a bacia do Pantanal, a região do Pantanal, é uma área, né, onde nós temos uma região recente, né, de formação geológica recente. Tá certo? E a gente precisa entender que aqui nós temos o predomínio de rochas sedimentares. Como assim? Eu preciso que você lembre um pouquinho sobre o processo de formação das rochas sedimentares. Lembra do processo de diagênese ou, né, litificação? Você tem fragmentos rochosos, tá certo? Proveniente de rochas variadas, de rochas magmáticas, ou rochas metamórficas, ou outras rochas sedimentares, que vão se acumulando, vão se acomodando. Há um processo de contínuo, processo, né, de sedimentação. Isso vai gerando um processo de compactação, tá certo? Então esses fragmentos tornam-se uma estrutura única. Devido, né, à grande pressão, esse processo, né, é chamado de litificação ou diagênese, que é o processo de rochas sedimentares. Vimos também que esse processo sedimentar também pode conter matéria orgânica. Sobretudo em áreas de origem marinha, de matéria orgânica de origem marinha, ali se deu, né, um processo muito especial, tá certo? Que a gente pode já apontar as principais vantagens, os principais interesses econômicos, os principais, né, potenciais econômicos dessas bacias sedimentares. Muitas dessas bacias apresentam potencial de exploração de minerais energéticos. Vamos chamar a atenção, por exemplo, para o período carbonífico, né? O período carbonífico do Paleozoico, onde nós temos a formação das primeiras, né, jazidas de carvão mineral. Vamos chamar a atenção, por exemplo, para o Mesozoico, onde nós temos a formação dos grandes bolsões de petróleo no planeta. Tá bom? E ao mesmo tempo, a gente está falando sobre a questão do gás natural também e do xisto, né? Por exemplo, o Trump, quando entrou, né, dentro do seu discurso, dentro da sua plataforma política, das suas propostas políticas, há um processo de flexibilização da legislação ambiental, há um retrocesso, né, como é apontado por muitos especialistas em relação ao período Obama, e os Estados Unidos bateram recordes e recordes e recordes na produção, por exemplo, do xisto. Tá certo? O xisto pyrobituminoso, um mineral, né, calorífico,
né, com grande potencial calorífico, mas extremamente poluente, tá certo? Então, por exemplo, grande parte das problemáticas ambientais relacionadas à atmosfera estão justamente, né, direcionadas, né, relacionadas, né, por essa estrutura, né, por um grande domínio de combustíveis fósseis, principalmente a partir da Revolução Industrial. Tá certo? Então, é um problema seríssimo, né, que nós temos. O predomínio de uma matriz energética de combustíveis fósseis, uma matriz energética muito suja. Então, por exemplo, vamos pegar o caso da China, o caso da Índia, né? A dependência do carvão mineral é altíssima, né, nesses dois países, certo? Então, isso confere, por exemplo, à China hoje o título de país mais sujo do mundo. Os Estados Unidos, historicamente, né, lideram o ranking, atualmente são o segundo em sujeira do planeta. O Brasil também se destaca bastante. Até 2013, principal componente da poluição brasileira estava relacionado à questão do desmatamento, a relação das queimadas, né? A partir de 2014, a queima de combustíveis fósseis ganhou corpo e se destacou como primeira posição. Aí você pensa, Rômulo, quer dizer que as queimadas reduziram? Não, não foram as queimadas que reduziram, foi justamente, né, a queima de combustíveis fósseis que aumentou bastante. Aumentou por quê? Por uma frota de veículos, sobretudo de transporte individual, que aumentou muito, e principalmente por uma proposta, né, de uma matriz energética não condizente com a necessidade do país e com a realidade mundial, tá certo? Ou seja, aumentando muito a produção energética através de termonucleares, utilizando para isso combustíveis fósseis também. Tá? Então a gente precisa entender essa relação ambiental, essa relação econômica, essa relação comercial. Aí você fala, Romulo, como assim relação comercial? Poxa, olha o Brasil. O Brasil é um dos grandes exportadores, né, de minerais metálicos, né, e não metálicos. Então você pensa nas áreas cratônicas. E a gente relaciona isso na aula passada às grandes tragédias ambientais relacionadas à mineração, com destaque muito grande para a barragem de Fundão, para a barragem de Brumadinho. Tá certo? E aqui nas bacias sedimentares a gente está relacionando a problemática atmosférica principalmente. Ao mesmo tempo, a gente pode relacionar também a questão, né, dos problemas relacionados ao extrativismo. Tá certo? Bacana. Obviamente, em termos do Brasil, o Brasil não apresenta uma autossuficiência, né, em termos de energia de minerais, né, energéticos. Então, por exemplo, uma área de grande produção energética no Brasil, de carvão, é a região ali que fica principalmente Santa Catarina. Né? É uma área de grande produção de carvão, mas o Brasil ele não é autossuficiente, ele precisa, de certa forma, importar. Sobretudo um carvão com potencial de ser coquificável, né? Uma das etapas, um dos subtipos, né, do carvão. É um carvão quando você coloca, por exemplo, no forno de uma siderúrgica, né? Quando você coloca no forno de uma termoelétrica, você tem a queima do carbono e você não tem sobra, porque é justamente um carbono puro, né? É esse potencial de coque aí. Mas aí você troca uma ideia com o professor de química, que ele vai te explicar muito melhor, né? Eu não tenho condições aqui, eu não tenho domínio, né, técnico, teórico para falar isso para vocês, tá bom? Mas o que eu posso dizer é que o Brasil, devido à sua estrutura geológica, né, em termos né, a estrutura geológica do Brasil, o Brasil não apresenta grandes bolsões, né, de carvão. Ele é mais concentrado no sul, diferentemente de outros países, né, como por exemplo nós citamos aqui a estrutura geológica da China, da Índia, né, próprios Estados Unidos, tá bom? Lembre-se que o carvão mineral foi o motor da primeira revolução industrial, tá bom? Quando a gente fala de petróleo, né, quando a gente fala dos derivados do petróleo, a gente pensa justamente na segunda revolução industrial. Algumas questões podem fazer esse comparativo, tá certo? E também um outro tópico também bastante interessante sobre bacias sedimentares no Brasil é a questão do pré-sal. Né? A gente pode perceber que até um determinado momento, a partir de Vargas, né, a criação da Petrobras em 53, você tem todo um processo de prospecção, de busca, né, dentro de um nacionalismo econômico, de aumentar o teor produtivo, o teor nacional desse combustível, tá certo? Mas era principalmente offshore, ou seja, em continente. Então, Recôncavo Baiano, Sergipe, Alagoas se destacavam, né, dentro desse processo de prospecção de petróleo, certo? Era uma produção que não garantia autossuficiência, mas o Brasil já começava, né, a engatinhar. Lembre-se que grandes potências econômicas exigem também grandes produções ou grande consumo, né, energético.
tá certo? A partir da crise dos anos 70, a partir da crise, né, relacionada também aos choques do petróleo, né, nos anos 70, nós temos vários países tentando, né, medidas alternativas. Por exemplo, os Estados Unidos iniciando prospecções em áreas geladas do Alasca, né, e aqui no Brasil nós temos o início da exploração, dos estudos, né, geológicos e da exploração petrolífera, utilizando, né, prospecção em altas profundidades, tá certo? Ultrapassando uma lâmina d'água, né? Ultrapassando uma lâmina d'água e fazendo perfurações em estruturas rochosas nas áreas, né? Oceânicas, né? Então, isso aumenta ainda mais a importância da chamada Amazônia Azul, certo? Brasileira. O que acontece aí, galera? A partir do início do século XXI, 2007, 2008, foi apresentado o que nós chamamos hoje de pré-sal. Com grande potencial de exploração petrolífera, o Brasil poderia pular, né, da 24ª posição entre os países em reservas de petróleo, assumindo posições, né, entre a 7ª e 8ª posição, ou seja, traria, né, um grande incremento, um grande potencial econômico brasileiro, tá certo? Obviamente, o que a gente pode perceber? Quando foi anunciada essa autossuficiência, estava falando o seguinte: o Brasil hoje, né, naquele momento, 2007, 2008, 2009, produzia mais petróleo, mais barris de petróleo do que ele consumia. Só que isso não estava relacionado à capacidade do Brasil de fazer esse refino de petróleo, tá? Primeiro, as refinarias apresentavam tecnologias antigas e, ao mesmo tempo, que praticavam o processo de refino de um petróleo continental que tem uma composição, uma estruturação química, uma combinação química diferente desse petróleo, né, tirado de altas profundidades, que é um petróleo, em termos econômicos, de melhor, né, qualidade, tá certo? Mas para isso você troca uma ideia também com o professor de química. Então, repare que o Brasil estimulou e muito, né, as obras do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento, tanto do PAC 1 como do PAC 2, né, estendendo-se aí, saindo do governo Lula e avançando no governo Dilma. As grandes obras do PAC, entre as grandes obras do PAC, nós tínhamos o quê? A modernização de refinarias, a ampliação de refinarias e a construção de novas refinarias, para conciliar essa lógica de produção, tá certo?, de petróleo com a capacidade de refino. E hoje, o que nós encontramos? Né? Uma outra temática que pode ser também apresentada em prova. Nós encontramos, né, uma proposta, sobretudo a partir do governo, né, Temer, uma proposta de venda, né, das áreas de petróleo, tá certo? Uma proposta, né, aprofundada, né, ao longo do atual governo, do governo Bolsonaro, de venda progressiva para iniciativa privada. Obviamente, a gente está falando de grandes empresas transnacionais que, obviamente, né, extremamente interessadas na parte do pré-sal, tá bom? E o que a gente está vendo aí? A gente está vendo que algumas regiões brasileiras, sobretudo, né, a parte ali da Bacia de Campos, que não inclui apenas, né, o litoral de Campos, litoral de Macaé e outros litorais, e outras bacias também importantes, como do Espírito Santo, como de Santos, né? No processo, né, de desaceleração muito forte. Gente, isso está assim, dentro de uma política, né, muito restrita em termos de pensamento, muito imediatista. Qual que é a lógica? Esse petróleo é um petróleo custoso para ser extraído, justamente porque ele está em alta profundidade. Você tem que ultrapassar uma lâmina d'água, às vezes, né, de 1 km a 3 km, depois de fazer perfurações, né, que podem chegar a mais de 7 km, né, de profundidade. Então isso necessita de muita tecnologia, isso necessita, né, de muitos componentes, muitos equipamentos modernos. Assim, o teor é muito caro porque o Brasil investe pouco em tecnologia. Peraí, vamos devagar. O Brasil, a Petrobras, era uma das grandes empresas que recebia orientação, estímulo e financiamento para o desenvolvimento tecnológico, né? Então, por exemplo, quando nós tivemos vazamento no Golfo do México, nos Estados Unidos, cara, assim, com dimensões ambientais assim, até hoje, né, sem poder ser calculado o impacto disso, pela BP Petróleo, né, que é uma das grandes empresas aí que estão relacionadas aos grandes desastres ambientais em vazamento de petróleo, certo? A proposta dos caras era colocar bolinha de
de ping-pong para tapar o buraco, né? E quem foi chamado? Foram justamente os engenheiros da Petrobras, né? Foi o corpo técnico da Petrobras, foi a mão de obra qualificada, especializada da Petrobras, que foi lá resolver o problema. Inclusive com a participação também de técnicos, né? De mão de obra especializada e qualificada da Noruega. Brasil e Noruega é que lideram essa tecnologia de prospecção em altas profundidades, né? Então você pode perceber isso. A Petrobras chegando entre as 3 maiores empresas do mundo em um passado recente, tá certo? Porque recebeu muito, né? Muitos investimentos em tecnologia, tá certo? Dentro dessa proposta, né? O que acontece? O teor é muito caro, porque o Brasil não estimula a produção de equipamentos aqui, mesmo tendo, né, todo esse protagonismo, né, precoce em tecnologia e prospecção de alta profundidade, tá certo? Então, fica mais caro ainda. Então, por exemplo, quando a gente fala de um petróleo no Oriente Médio, olha as bacias sedimentares relacionadas à questão geopolítica, aos conflitos, à guerra, aos interesses econômicos, tá certo? Você tem um petróleo onde o custo de prospecção é muito menor, certo? Então, os analistas apontam o seguinte, cara, ó, o custo de petróleo no pré-sal ultrapassa, né, $20 o barril. Bacana? Se a gente fizer um comparativo, né, com o Oriente Médio, nós temos ali um custo, né, 4 vezes, 5 vezes menor. Tá legal? Certo? Então, para compensar esse processo de prospecção, esse petróleo tem que estar sendo cotado, lembre-se que o petróleo é uma commodity, tem que estar sendo cotado nas bolsas de valores, né, acima de um determinado patamar. Então, acima, por exemplo, como os analistas apontam, sempre acima de 50 a 60 dólares. Tá certo? Obviamente, a gente precisa entender que o petróleo vai oscilar devido ao aquecimento econômico, devido, né, ao momento do sistema capitalista, né, de maior ou de menor aquecimento. Então, o que o Brasil está fazendo hoje? O Brasil vende petróleo bruto e compra os derivados do petróleo. Rômulo, mas isso aí não é saudável economicamente. Sim, mas é uma orientação, né, que está sendo dada já ao longo, né, dos últimos 2 governos no Brasil. Tá certo? Bacana? Então você consegue perceber, né, a crise nessas áreas, ou seja, cidades que viviam, né, e vivem de certa forma, principalmente daquele estímulo direto e indireto do petróleo, dos royalties ou do aquecimento comercial, né, da presença de grandes empresas ligadas à questão petrolífera, né, e que hoje passam dificuldade, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Campos, Macaé, né? E outras cidades, até Friburgo mesmo recebe royalty, né? Royalty do petróleo, olha a quantidade de caminhões, né, que passam pelos nossos trechos de estradas, de rodovias, que tem como direcionamento atender as necessidades da Petrobras, sobretudo com cimento. Tá certo? Então, é importante fazer essa ponte aí com questões ambientais, questões econômicas, questões comerciais, políticas, né, governamentais. Muitas questões cobram isso, tá bom? Então, não é somente estudar a parte, né, decoreba aí, decoreba. E falando um pouquinho aqui só para finalizar, o que a gente pode perceber? A gente cria aquela falsa ideia que a estrutura geológica brasileira é estável. Não é, né, gente? Não existe estrutura, né, 100% estável. Nós temos também instabilidade. Então isso quer dizer que nós temos tremores de terra, nós temos terremotos, né? A baixa sismicidade no Brasil nós vimos que é em decorrência, né, do posicionamento geológico do Brasil em áreas próximas à região central da placa sul-americana, que diminui, né, a sismicidade quando comparado, por exemplo, aos nossos vizinhos andinos. Mas nós temos bastante sismicidade. E o número significativo de tremores registrados com apoio, né, de equipamentos específicos, os sismógrafos, acontece em bacias de sedimentação que ainda não consolidadas, ou seja, bacias de sedimentação recente, um período, né, de datação geológica recente, que está em processo de acomodação. Então, um grande número de tremores que nós temos no território brasileiro estão relacionados às bacias sedimentares, a áreas, né, de bacias sedimentares não consolidadas. Tá certo? Em bacias, né, sedimentares não consolidadas. Isso é muito legal de entender, né, assim, de falar. Né? Isso desmente, né, desmistifica uma infinidade de afirmativas aí, tá bom? São Paulo, Minas Gerais, né? São áreas, né, que a gente pode fazer essa relação aí entre sismicidade e bacias sedimentares, tá bom? Então, repararam que eu falei de vários assuntos, vários temas
que não necessariamente estão relacionadas à geologia, mas que podem, né, a partir desse princípio, podem chamar esse tema para uma variedade de abordagens numa questão de prova, numa questão de vestibular, numa questão do Enem, tá bom? Mas se persistir algum tipo de dúvida, vocês gritem aí, tá bom? Aqui, grande abraço para vocês.